Olá, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e nós estamos aqui para dar início à primeira parte da Escola Bíblica Dominical, na qual nós apresentamos mais cedo um pouco algumas informações relacionadas à Escola Bíblica, ao assunto da Escola Bíblica, e essas informações nos vêm através dos vídeos que nossos irmãos enviam, dando algumas respostas relacionadas ao assunto da Escola Bíblica. Isso para facilitar os irmãos e facilitar aqueles que querem compreender melhor o assunto da Escola Bíblica de hoje pela manhã. E então o nosso assunto ele continua ainda falando sobre o tema, o preparo da igreja para o arrebatamento. A nossa base bíblica hoje vai estar em cima do capítulo 3 de Apocalipse. Então nós estamos estudando o livro de Apocalipse, as 7 cartas, e estamos agora no capítulo 3 para entrar num novo assunto, numa nova carta, das 7 cartas do Apocalipse. Então agora nós vamos então à primeira pergunta que foi formulada. E a primeira pergunta diz o seguinte: lendo Apocalipse capítulo 3, verso 2a, qual a relação profética entre Sardes e Tiatira? Então vamos ver agora essa resposta, que vai vir do estado de Minas Gerais, e quem vai responder é um pastor, o nosso querido companheiro, o pastor Etienne Viana. Ele é pastor de uma das nossas igrejas em Muriaé, no estado de Minas Gerais. Etienne, a paz do Senhor, companheiro. Muito bem-vindo. Irmãos, a paz do Senhor. Respondendo a pergunta de número 1, com a relação profética entre a igreja de Sardes e de Tiatira, a profecia é a seguinte, que a obra do Senhor seria feita ali com esses restantes, ou seja, esses valentes que não misturaram com a idolatria, com a feitiçaria, mas que permaneceram fiéis, apesar de toda a perseguição, os maus tratos, mas foram fiéis ao Senhor. E o Senhor conta com esses valentes que amam a obra e que lutam pela essa causa para a glória do nome do Senhor. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Amém, Etienne. Realmente a obra ali, a obra do Senhor, ela iria ser realizada pelos restantes. A palavra restante está relacionada a remanescentes, ou seja, aqueles que restaram, né? Aqueles que sobraram. E exatamente esses remanescentes são aqueles que não se misturaram ali com Tiatira, conforme a própria palavra nos fala no capítulo 2, verso 24, né, que você citou. Isso é uma coisa que permanece até os dias de hoje, ou seja, nós hoje, como obra do Espírito Santo, nós somos o resultado de um restante, somos um restante. Somos assim o remanescente fiel e procuramos nos colocar nessa posição diante de tanta situação que tem fora aí da obra do Senhor no cristianismo secular. Então realmente a sua resposta foi muito boa nesse sentido, porque a obra é realmente realizada pelos remanescentes fiéis. Obrigado então pela sua participação, aqueles que amam essa obra e aqueles que lutam por ela, pela causa da obra do Senhor. Muito obrigado então, Etienne, pela sua participação. Amém, irmãos? A pergunta 2, ela diz assim, vamos ler agora. Lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 1, identifique a Trindade na carta a Sardes. Estamos estudando agora a carta a Sardes, e quem vai identificar a Trindade na carta a Sardes vai ser o grupo de jovens da nossa igreja lá em Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Jovens, muito bem-vindos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Respondendo a pergunta número 2, que se encontra em Apocalipse, capítulo 3, verso 1. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens o nome do que vives, estás morto. No trecho Ao anjo da igreja, encontramos a figura do Espírito Santo. No trecho Os 7 Espíritos de Deus, encontramos a figura do Pai. No trecho As 7 estrelas, reconhecemos a figura do Filho. A paz do Senhor. Amém. Muito bem colocado ali pelo primeiro jovem que falou, o segundo também, a colocação muito bem feita, porque o anjo da igreja, quer dizer, o mensageiro, aquele que vai transmitir a mensagem, aquele que vai falar com a igreja, então é a figura mesmo do Espírito Santo. Ele é o interlocutor entre o Pai e o Filho para falar com a igreja. Jesus fala conosco através do seu Espírito Santo. E exatamente os 7 Espíritos de Deus, mostrando exatamente ali na Trindade a pessoa do Pai, e também as 7 estrelas, representando ali o Filho, porque as 7 estrelas estão relacionadas ali àqueles que estavam representando ali as igrejas, né? Conforme o capítulo 1, versículo 20
do livro de Apocalipse há essa referência lá. O que são os 7 castiçais e o que são as 7 estrelas. Aliás, desculpe, as 7 estrelas são os 7 anjos da igreja e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Então está lá no capítulo 1, verso 20, para facilitar a compreensão dos nossos irmãos. Mas foi muito bem respondida pelos nossos jovens, né, os 2 irmãos, mais a irmã, que também participaram dessa resposta. Obrigado pela participação de vocês. Amém, irmãos? Partindo para a terceira pergunta agora, que ela diz o seguinte. Lendo Apocalipse capítulo 3, agora verso 3, letra B. Quais as palavras de recomendação do Senhor Jesus para a igreja em Sardes sobre a sua vinda, sobre a vinda de Jesus? Essa resposta virá do Rio Grande do Norte. Quem vai nos responder é a nossa irmã Isa. A Isa Giovana é uma jovem da nossa igreja em Caicó, lá no estado do Rio Grande do Norte. Isa, a paz do Senhor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença na Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Respondendo à pergunta número 3, as palavras de recomendação são arrependimento e vigilância. Essa sempre foi a preocupação do Senhor Jesus com a sua igreja fiel. Vemos isso nas cartas às igrejas de Éfeso, de Pérgamo e de Tiatira. E ainda hoje o Senhor tem falado conosco dessa mesma forma. Podemos ver isso no lema que foi revelado para este ano. Em Jeremias 48:6, nós somos orientados a fugir, a nos afastar de tudo aquilo que rouba a nossa fé, através do arrependimento de uma mudança de vida. E esse verbo fugir nos remete a uma ação imediata de vigilância, para que possamos ser como a tamareira no deserto, possamos gerar os frutos do Espírito Santo e alcançar a salvação. A paz do Senhor Jesus. Amém, Isa? Arrependimento e vigilância. São duas coisas que estão muito ligadas, né? Palavras que foram dirigidas também lá a Éfeso e também a Pérgamo e agora a Tiatira. E isso é muito importante porque está muito bem condizente com a nossa condição hoje. O nosso lema deste ano, né? Fugir, salvai as vossas vidas. É exatamente essa condição de arrependimento, de confissão de pecados, de afastar daquilo que desagrada ao Senhor, arrepender-se disso e partir para um novo momento, para podermos ser exatamente como você falou, como a tamargueira do deserto, né? Os crentes que produzem frutos, os crentes que dão sombra para o viajante cansado, são aqueles que são como a tamargueira do deserto, porque fugiram, largaram para trás a religião, largaram o mundo, e estão então na presença do Senhor. Obrigado, Isa, pela sua participação. Amém, irmãos? Agora a quarta pergunta, né? A quarta pergunta diz o seguinte. Lendo Apocalipse capítulo 3, agora é o verso 4. Qual a ênfase da operação do Espírito Santo na igreja de Sardes? A ênfase da operação do Espírito Santo na igreja de Sardes. Essa resposta virá do estado de São Paulo. Quem vai responder é um diácono. O nosso irmão Diego Fernando. Ele é diácono da nossa igreja lá na cidade de Itu, no estado de São Paulo. Muito bem-vindo, Diego. A paz do Senhor para você. Respondendo à pergunta 4 da Escola Bíblica Dominical, a ênfase do Espírito Santo na igreja de Sardes é o espírito de fortaleza. Na expressão, não contaminaram suas vestes, que se encontra em Apocalipse 3:4. O Espírito Santo, ele preservou, fortaleceu esta igreja para que ela não se contaminasse ou até mesmo rejeitasse os maus ensinos vividos ali na igreja de Tiatira. A todos, a paz do Senhor. Amém, Diego. Realmente a grande fortaleza do Senhor para essa igreja, a grande força, o grande poder do Senhor foi para tornar essa igreja uma igreja capaz de não se deixar contaminar pela falsa doutrina de Tiatira. O Espírito Santo ali, ele operou de tal maneira, com tal força, com tal poder, né, que é o espírito de fortaleza, fortaleza quer dizer força, que ele preservou a igreja para que ela não se contaminasse pelos maus ensinos vividos ali naquele grupo infiel que havia na igreja de Tiatira, que era uma grande parte das pessoas. Mas, na verdade, essa operação foi maravilhosa, a ponto de dar força ali aos restantes que estavam em Tiatira, para eles agora partirem para uma nova fase, uma fase nova dos remanescentes que sobraram daquele período. Muito bem, é exatamente essa a fortaleza, o espírito de fortaleza, não contaminaram suas vestes. Muito bem colocado, obrigado pela sua participação. Amém, agora a nossa quinta pergunta é para as crianças intermediárias e adolescentes. Vamos então dirigir a pergunta porque ela diz assim, lendo Apocalipse capítulo 3, verso 4,
quem são aqueles que andarão de vestes brancas com Jesus na eternidade? Então nós vamos ver agora essa resposta, porque ela vai ser dada agora pelos nossos irmãos lá do Paraná, o grupo da classe de crianças da igreja de Cascavel, no Paraná. Depois nós vamos para o estado de Minas Gerais e lá nós vamos ver a resposta bem clara, bem completa de uma criança que é a Ayla Amaral, é uma criança da nossa igreja lá em São Luís Gonzaga, no estado de Minas Gerais, né? É Minas Gerais, o São Luís Gonzaga. E ela vai nos dar uma resposta ali com seus gestinhos e muito bem colocado ali, e no final muito bem colocado ali por ela a resposta. Vamos então a essas duas respostas à pergunta das crianças, intermediárias e adolescentes, e isto em sequência. Respondendo a pergunta número 5. Aqueles servos que não se contaminaram andarão de vestes brancas com Jesus na eternidade. A paz do Senhor Jesus. Ayla, quem são aqueles que andarão de vestes brancas com Jesus na eternidade? São aqueles que não contaminaram suas vestes de salvação com o pecado. Paz do Senhor a todos. Tchau. Amém, Ayla, né? Ayla, tchau para você também, viu? A paz do Senhor. Gostei muito do seu gestinho no final, né? Você deu um tchau muito bem cordial, muito bem carinhoso, né? É uma criança que você pôde demonstrar que falou desembaraçadamente, né? A resposta, muito bem colocada na resposta, são aqueles que não contaminaram as suas vestes de salvação com o pecado. Então, realmente, muito bem pronunciado, muito bem colocado, né? Por uma criança como a Ayla, da nossa igreja lá de São Luís Gonzaga. E ainda o nosso grupo de crianças lá de Cascavel, muito bem colocado também na resposta, né? Aqueles que não se contaminaram e que andarão de vestes brancas com Jesus na eternidade. Muito bem colocado na resposta. Que participação maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, nós vamos agora passar para a pergunta que vai ser respondida pelo grupo da classe de intermediários da nossa igreja do bairro 23 de Maio, aqui em Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Nós estamos recebendo aqui a classe, eu quero cumprimentar cada um deles, porque nós estamos recebendo aqui primeiramente o Samuel, nós temos a Isabel, temos o Arthur, temos a Sofia e temos também a Beatriz. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Vamos então fazer a pergunta, e a pergunta é a seguinte: lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 4, quem são aqueles que andarão de vestes brancas com Jesus na eternidade? Quem são? São aqueles que não contaminaram suas vestes de salvação com o pecado. Muito bem, vamos ter a leitura agora do texto de Apocalipse. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. A paz do Senhor Jesus. Amém, muito bem, essa participação muito boa dos nossos queridos que estão aqui conosco. E nós vamos dar sequência agora, passando para a pergunta dirigida ao grupo de acessibilidade. Responder a pergunta 6, lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 4. Quem são as pessoas que vão andar de roupas brancas com Jesus na eternidade? A igreja fiel. A paz do Senhor Jesus. Vamos responder a pergunta de número 6. Servo do Senhor Jesus. Amém, irmãos, muito bem respondido. Nossos irmãos varões, os servos de Jesus, do Jesus vivo, são eles que vão andar com Jesus lá na eternidade de roupas brancas. Muito bem também a resposta dada pelo Bruno, falando que a igreja fiel é que vai andar de roupas brancas com Jesus lá na eternidade. A mesma pergunta formulada para as nossas crianças intermediárias e adolescentes, porém com algum detalhe mais esclarecedor da pergunta. Que ótimo a participação dos nossos irmãos do grupo de acessibilidade das nossas igrejas. Vamos então agora, irmãos, não chegamos ainda ao final, porque temos ainda aquela apresentação muito maravilhosa que nós sempre fazemos da Escola Bíblica Dominical, que é da nossa classe de crianças de 0 a 3 anos, os nossos bebês.
e além das irmãs também gestantes que fazem parte dessa classe. E eles vão agora apresentar aqui, nós temos, por exemplo, lá de Santa Catarina, a Nicole Costa. A Nicole é da cidade de Florianópolis, a capital de Santa Catarina, e ela vai estar ali atenta à pergunta que a mãe vai fazer e acompanhar de uma forma extraordinária, como uma criança sensível àquilo que é as coisas voltadas para a palavra de Deus. E também, depois nós vamos para o estado do Espírito Santo e lá na cidade de Ibitirama. Em Ibitirama, nós vamos ter lá o Gabriel Hassen, e ele vai também ali participar de forma maravilhosa a questão da pergunta e a resposta da Escola Bíblica Dominical. Vamos então aos 2 vídeos para a nossa parte final dessa primeira parte da Escola Bíblica Dominical. Nicole, vamos responder a pergunta da EBD? Vamos? Ó, lendo Apocalipse 3, verso 4, quem são aqueles que andarão de vestes brancas com Jesus na eternidade? São aqueles que não contaminaram suas vestes de salvação com o pecado. Amém? Amém? Amém. Gabriel, lendo Apocalipse 3, verso 4, quem são aqueles que andarão de vestes brancas com Jesus na eternidade? Ó, vamos falar com a mamãe? Aqueles que não contaminaram seus vestidos. A paz. Amém. Amém, Gabriel. A paz do Senhor, que maravilha, né? O Gabriel ali, o seu acompanhamento, Gabriel, a leitura ali da mãe, a pergunta e a maneira como você pôde acompanhar, né? Numa idade tão maravilhosa como esta, né? Já entusiasmado com o assunto da Escola Bíblica Dominical. Da mesma forma, a Nicole, lá em Florianópolis, ali totalmente solta, né? Com os bracinhos para cima e mostrando ali a alegria dela de participar da Escola Bíblica Dominical, quando o assunto é da escolinha, que ela, por certo, deve participar na igreja. Isto é uma grande bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, irmãos, nós chegamos ao final dessa primeira parte da Escola Bíblica Dominical de hoje e fazemos aqui uma recomendação aos irmãos do seguinte: sempre que alguém for gravar um vídeo, evita deixar uma lâmpada acesa atrás, porque aí o seu rosto não aparece. A lâmpada, ela normalmente, ou uma claridade, uma janela aberta, evita isso, porque senão você não aparece na imagem. A outra coisa também é evitar lugares barulhentos. Se tem alguém conversando, não grava perto, porque a gravação não sai perfeita. Então, algumas orientações, assim, algumas dicas, né? E os irmãos não se esqueçam agora de que daqui a pouco, às 10 horas da manhã, estará sendo transmitida a Escola Bíblica Dominical, o conteúdo doutrinário da Escola Bíblica, e você é nosso convidado para permanecer conosco no canal oficial do YouTube, e às 10 horas nós estaremos de volta com a bênção do Senhor. Até lá, a paz do Senhor Jesus.